Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que hoje o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Meu querido, minha querida, estamos vivendo em dias difíceis. E nesse período, Deus conta com você. Deus espera muito de você. Aliás, Ele espera muito de todos nós. E o cristianismo moderno, que como uma janela de vidro foi desfacelado, e dentro do cristianismo, sem dúvida, nós temos o remanescente de Deus. O cristianismo não é o remanescente de Deus, mas o remanescente de Deus está dentro do cristianismo. Em todas as igrejas do cristianismo, Deus tem um remanescente. E até fora do cristianismo, acredito que Deus tem um remanescente dentro do budismo, dentro do hinduísmo, confucionismo, islamismo, judaísmo. Deus tem um remanescente até dentro do ateísmo. Deus vai chamar essas pessoas, Deus tem chamado essas pessoas a sair de lá e vir para o remanescente dele, para o aprisco de Deus. E o aprisco de Deus está dentro do cristianismo. A questão toda, meu querido, minha querida, é que o cristianismo não é mais o sal da terra, a luz do mundo, conforme Jesus Cristo previu, conforme Jesus Cristo mandou, conforme Jesus Cristo instruiu. Falar de reforma, falar de reavivamento, nós temos que falar desse cristianismo desfacelado, fragmentado em vários segmentos, um cristianismo muito pautado ainda no período medieval, muito pautado na Idade Média, muito pautado no secularismo, no mundanismo, no relativismo. Nós temos que falar disso. Obrigado pelos likes. Obrigado por compartilhar esses vídeos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado por se inscrever no meu canal. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Deus, porque apesar de seres Deus, apesar de seres eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, imortal, o Senhor é amoroso, o Senhor é misericordioso. E é diante de um Deus amoroso e misericordioso que nos prostramos diante de Ti. Nos prostramos em adoração, em reverência, em exaltação ao nosso Deus, porque Tu és Deus. Acima de tudo e de todos, Tu és Deus, incomparável, e nada
pode igualar ao Senhor e nem se opor a ti. Então, meu Deus, nós reconhecemos a tua soberania e a tua divindade e nos quedamos diante de ti, no desejo, meu Deus, de sermos transformados, curados e abençoados. Então, meu Pai, nosso Deus, venha neste momento tocar em cada um de nós com um milagre especial para mudar o nosso coração, mudar os nossos sentimentos, mudar os nossos desejos e de fato e de verdade, e uma vez para sempre, colocar a eternidade em nosso coração. Fica conosco, tenha misericórdia de nós, sare as nossas doenças, cure as nossas enfermidades físicas, emocionais, sociais e espirituais. E dá-nos a alegria, Pai, de receber as tuas bênçãos em tudo o que fizermos e aonde formos. E neste momento que o bom Espírito Santo fale conosco e nos instrua, nos ensine o caminho que devemos seguir. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos para a segunda parte da nossa mensagem, Gênesis 35. Eu vou convidar você para a gente fazer mais uma vez a leitura. Disse Deus a Jacó, verso 1 até o 4, tá bem? Disse Deus a Jacó, levante-se, suba para Betel, habita lá, e lá faça um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, lancem fora os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Purifiquem-se, mudem suas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém. Ontem nós vimos que a ordem de Deus para Jacó era levantar e subir para Betel. A vida cristã, meu querido, é uma caminhada para o céu. A vida cristã é uma caminhada para o céu. E eu falei ontem que ou você está subindo ou você está descendo. E precisamos parar de brincar de cristianismo, porque cristianismo tem que ver com reforma. Cristianismo e reforma nada mais é do que a santificação. A gente viu em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Deus dizendo: e o Deus da paz santifique você em tudo, no vosso corpo, no vosso espírito, no vosso entendimento, na vossa alma. Essa palavra alma você pode trocar em vosso coração. Deus santifique você em tudo, em vosso corpo, em vosso coração, em vosso espírito. Lembrando que a palavra espírito tem que ver com sentimentos, desejos, escolhas. Alma. Vosso corpo é o que você come, meu querido, é o que você bebe, é o que você veste.
é o que você assiste, é o que você lê. Nossa mente sempre vai ser resultado das ações do nosso corpo. Nossa alma vai estar contaminada por aquilo que você vê, por aquilo que você assiste, por aquilo que você lê. Então Paulo diz que você precisa ser santificado em tudo. E a ordem de Deus para Jacó foi: suba para Betel. E eu falei ontem que subir é melhorar, é se colocar numa posição superior, mais elevada. Desejado de todas as nações, página 335, se não estou enganado. Está escrito que você nunca deve estar satisfeito com a sua vida cristã, a menos que você esteja melhorando a cada dia. E aí o apóstolo Pedro faz um apelo a todos nós. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz: antes cresçam. Aliás, vamos ler um verso anterior, né? Verso 17, ele diz: vocês, pois, amados irmãos, fiquem vigilantes, estejam prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que você seja arrastado ao erro, ao mundanismo desses insubordinados e você desça, que você caia em vossa firmeza espiritual. Antes, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, a honra para todos sempre. E ele fala agora e assim como no dia eterno. Você deve viver para honrar e glorificar a Deus. Isso é reforma, meu querido. O cristão precisa passar por uma reforma. E a reforma começa com a adoração. Jacó falou: lancem fora os deuses. Segundo, purifiquem-se ou lavem-se. Sejam embranquecidos, lavados e embranquecidos no sangue de Jesus Cristo. É a promessa de Deus e é o mandamento de Deus em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Lavar as vestes, trocar as roupas. Apocalipse capítulo 3 diz: comprem roupas brancas para se vestirem, para que não seja apresentada a vergonha da tua nudez. Apocalipse capítulo 3, meu querido, Deus fala que a gente precisa mudar as nossas roupas. Você foi chamado para ser o sal da terra. Você foi chamado para ser a luz do mundo. Portanto, você precisa refletir o caráter de Deus na sua vida. Você precisa refletir a glória de Deus na sua vida. Você precisa refletir a personalidade de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer em Coríntios que nós temos a mente de Jesus Cristo. Como que eu posso ter a mente de Jesus Cristo se minhas vestes não glorificam a Deus?
Como eu posso glorificar a Deus se a minha comida, a minha bebida não exalta a Jesus Cristo? Infelizmente, nós temos hoje um cristianismo que diz que tudo pode. Eu, inclusive, vi uma pregação, eu estava fazendo uma caminhada e vi uma pregação. A pessoa exaltando que Deus purificou todas as coisas, que a gente pode comer o que a gente quiser, porque Deus purificou, porque Deus purificou. Que Deus é esse que muda de ideia de uma noite para o dia? Meu querido, olhe para mim. Jesus Cristo morreu porque Deus é imutável. Malaquias capítulo 1, Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6, versículo 5, Deus diz: eu não mudo. Vários textos no Velho Testamento diz: Deus não mente, Deus não muda, Deus não erra. Tiago capítulo 1 diz que Deus é imutável. E graças a Deus porque Ele é imutável. Ele não muda de ideia. Por isso Ele matou seu filho, porque a sua lei também é imutável. A lei de Deus é eterna, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é justa, a lei de Deus é boa. A lei de Deus ilumina a nossa vida, a lei de Deus é uma lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós temos um cristianismo hoje fragmentado, esfacelado, justamente porque o ser humano quer aceitar apenas porções da Bíblia que agrade ao seu coração corrompido, encharcado de pecado. E aí Pedro diz: cuidado, para que você não caia da sua posição, da sua firmeza, nem agora, nem no dia eterno, mas antes cresça na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Isso é santificação, meu querido. Você foi chamado para ser o sal da terra e a luz do mundo. Aí mesmo em Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo vai falar uma coisa interessante. Tessalonicenses, capítulo 4, não é 2 Tessalonicenses, tá? É 1 Tessalonicenses, porque o 2 Tessalonicenses só tem 4 capítulos, ou 3 capítulos, desculpe. 2 Tessalonicenses só tem 3 capítulos. Então, quando eu falar 4, eu estou me referindo a 1 Tessalonicenses. Veja, verso 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito: porquanto Deus não chamou você para a impureza, para a prostituição. A palavra prostituição aqui não é só ato sexual, por favor. Prostituição aqui é você adulterar a verdade, é você prostituir a verdade, é você fazer com que a verdade seja mentira e a mentira seja verdade. Isso é prostituição. É você viver a mentira como se fosse verdade e viver a verdade como se fosse mentira. Isso chama-se hipocrisia religiosa. A gente fala uma coisa e vive outra. E lembre-se, meu querido, a vida cristã fala mais alto do que nossas palavras. E existem várias ilustrações aí, mas a que eu mais gosto é que alguém estava gritando, falando que Jesus Cristo vai voltar, que o mundo vai acabar e tal. E alguém chegou perto dele e disse: eu não consigo te ouvir. Por quê? Porque a sua vida fala mais alto do que suas palavras. Sua vida está gritando de hipocrisia. O que você fala não tem nada a ver com o que você vive.
É vergonhoso, meu querido, mas hoje muitas pessoas estão de olho no cristão. Estão de olho no cristianismo. E muitas pessoas hoje têm vergonha do cristianismo por causa dos cristãos. Infelizmente, e Deus diz, eu não chamei vocês para prostituição, para viverem em prostituição e impureza, mas eu chamei vocês para viver em santidade e santificação. Portanto, meu querido, nós precisamos urgentemente do Espírito Santo. No verso 8 diz assim, Dissarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o Espírito Santo. Santificação não é obra da carne, meu querido. Santificação é obra do Espírito Santo. A salvação é obra do Espírito Santo e a santificação, embora seja pelas obras, a santificação é obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo me leva a viver as boas obras. E boas obras não tem que ver com penitência, não tem que ver com dar dinheiro para a igreja, não tem que ver com construir igreja, não tem que ver com salvar pessoas, não tem que ver com nada. Salvação não é dar estudo bíblico, salvação não é você devolver dízimo para a igreja, salvação não é você fazer A ou B, fazer isso ou aquilo, não. Salvação é você ter Jesus Cristo na sua vida e você refletir Cristo na tua vida. Isso é salvação. João capítulo 17, versículo 3, Jesus Cristo disse, a salvação é esta, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isaías capítulo 57, Deus diz que a verdadeira religião é andar humildemente com Deus. A verdadeira salvação é andar humildemente com Deus. Agora, se eu estou andando com Deus, Deus está guiando a minha vida, eu vou fazer todas essas coisas. Eu vou devolver dízimo, eu vou mudar as minhas roupas, eu vou viver para a glória de Deus. Eu quero convidar você para a gente ler mais um texto, agora 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Está escrito assim, meu querido. Está escrito aí. Ora, o Senhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jeová. Você pode ler esse texto dessa forma. O Espírito Santo é Jeová. E onde o Espírito Santo habita, o ser humano é livre. Essa expressão livre aqui, meu querido, ele não tem nenhuma condenação para ele. Ele não tem sentimento de culpa, de medo. Ele está em paz com Deus, porque ele é plena habitação do Espírito Santo. A santificação é obra do Espírito Santo. Nós somos santificados pelas obras, é verdade, mas as boas obras é o Espírito Santo que realiza em nós. Romanos capítulo 8, verso 14 diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos dirigidos, ensinados pelo Espírito Santo, diz Neemias capítulo 9, versículo 20. Verso 18 diz, e todos nós, contemplando o Espírito Santo como por espelho, a glória do Senhor, o Espírito Santo. Não esqueça do verso 17. O Espírito Santo é Senhor. E onde está o Senhor, onde está o Espírito Santo, aí você é livre. E aí diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Espírito Santo, a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória, nas próprias semelhanças de Deus, através do Espírito Santo, o Senhor, o Espírito Santo. Observe que o verso 18 faz questão de enfatizar que o Espírito Santo é Senhor, é Jeová.
e nós somos transformados de glória em glória na própria imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, através ou pelo Espírito, pelo Senhor, o Espírito Santo. Eu não fico inventando aqui coisa não, meu querido. O próprio texto diz isso. O Espírito Santo é Jeová, o Espírito Santo é Deus. É Ele que me salva, é Ele que me leva ao Calvário, é Ele que me lava no sangue de Jesus Cristo, é Ele que me purifica de todo o pecado. Eu fiquei devendo para você a leitura de Apocalipse capítulo 3. Leia comigo Apocalipse capítulo 3, verso 17 e 18. Vamos ler só o verso 18 para a gente ganhar tempo. Diz assim: aconselho-te que de mim você compre ouro refinado no fogo, para que você se enriqueça, e você compre vestidos brancos, para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez. Jacó chega para sua família e diz: nós precisamos fazer uma reforma em nossa casa. E observe aqui, meu querido, os passos da reforma. Primeiro, Deus chama Jacó. A reforma é individual. Pare de pedir para os outros fazer reforma, porque reforma é individual. Ela caminha para o coletivo, é verdade. Por favor. Primeiro Deus fala com Jacó. Jacó fala com a sua casa. E depois acontece na igreja. Muita gente está esperando uma reforma na igreja. Mas ela nunca vai acontecer na igreja. Ela não começa na igreja, ela termina na igreja. Meu querido, minha querida, reforma é individual para o coletivo. Deus chama Jacó. Levante-se, suba para Betel. Habita lá. Lá erga o altar. Jacó chega na sua casa e diz: lancem fora os deuses. Lancem fora a idolatria. Lancem fora o mundanismo. E aí o povo, o que é que o povo faz? O povo entrega a Jacó tudo aquilo que impede a verdadeira adoração. Isso é reforma agora na família. Primeiro começa individual, vai para a tua casa, vai para os teus, e depois vai para a igreja. Nunca espere que a igreja seja reformada sem que primeiro o crente seja reformado, sem que primeiro o lar, a família dos crentes sejam reformadas. O erro nosso é esperar que a reforma comece com o meu pastor, comece com a minha pastora, comece com o meu líder religioso, comece com a minha líder religiosa, com o meu sacerdote, com o meu presbítero, com o meu bispo, seja lá qual for o teu líder religioso, o teu guia espiritual. A gente não pode esperar por ele, meu querido. Jacó está sozinho, mais uma vez, Jacó está sozinho, lá no deserto. E nesse encontro de Jacó com Deus, o caminho apontado por Deus é Betel. Casa de Deus, porta do céu. Meu querido, se nós estamos em Siquém, Deus diz, é hora de sair de Siquém. É hora de sair de Siquém e ir para Betel. É hora de você ir morar em Betel. A expressão habitar em Betel aqui, meu querido, não era só a questão de Jacó ir para Betel e lá armar sua tenda, que ele vai fazer isso. O restante do texto vai dizer aí, no capítulo 35 de Gênesis, que ele vai chegar em Betel, vai armar sua tenda, né, e vai ali erguer o altar para Deus. Mas eu quero que você pense nessa questão de habitar aqui, meu querido,
como uma questão de mudança geográfica também, mas é uma mudança de ambiente. Paulo vai dizer que você não pode se conformar com este mundo. E quando a Bíblia diz, João 1,14, que Jesus Cristo veio habitar entre nós, ele veio fazer mudança no ambiente. Você precisa fazer uma reforma também na sua casa. Mudança aqui tem que ver com reforma também na nossa casa. O que você tem colocado na sua casa que não agrada a Deus? O que você tem colocado diante dos seus olhos que não agrada a Deus? Você precisa fazer mudança. Mudança geográfica? Nossa, eu já estou até cansado de tanta mudança. Eu conheço vários estados do Brasil, já morei em vários estados do Brasil. E estou mais tempo morando em Brasília, né? Nos últimos anos, nos últimos 25 anos, o lugar que eu mais morei foi Brasília. Então eu estou já cansado dessas mudanças geográficas, de lugares. Já morei em várias cidades do Brasil. Então eu sei o que é mudança, mas não é só isso que Deus está pedindo a Jacó. Quando Deus pede para ele sair de Siquém, não é porque tem idolatria lá em Siquém, não é porque ele entrou numa religião automática, não é só isso. É porque é hora de fazer reforma também na nossa vida e principalmente na nossa casa. O que você tem colocado dentro da sua casa que não agrada a Deus? E aí depois que Jacó chega em Betel, ele tem que viver de modo diferente também. Não é porque você está na igreja que você está salvo. Eu comecei minha mensagem de hoje falando desse cristianismo fragmentado e dentro do cristianismo que deveria ser a religião de Deus, que é a religião de Deus, religião cristã, que vem de Cristo. Então nós somos cristãos porque Jesus Cristo veio morrer por nós, nós somos cristãos. E aí, dentro do cristianismo, Deus tem um aprisco dentro do cristianismo que faz um apelo ao próprio cristianismo. Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, meu povo. Sair do cristianismo apostatado, que se torna uma Babilônia. E Babilônia aqui não tem que ver com a cidade da Babilônia, porque ela foi destruída em 539, se não estou enganado. Ela é destruída e nunca mais se ergueu. Mas ela vai ser símbolo de todas as religiões pagãs e cristãs unidas, cada uma seguindo um fragmento da Bíblia, desvirtuando o caráter de Deus, a personalidade de Jesus Cristo. E aí Deus levanta dentro do cristianismo um aprisco, um remanescente. E agora ele faz um apelo ao próprio cristianismo apostatado, segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e 3, capítulos 2 e 3 de 2 Tessalonicenses, nós vamos ver a grande apostasia que ocorreu na Idade Média, mas também aponta para uma apostasia lá em Apocalipse, capítulo 13, em que todos os povos da terra se unem para adorar a besta e a sua imagem. Então o próprio cristianismo fragmentado, desfacelado por falsos ensinos, doutrinas de demônios que entram dentro do cristianismo e se tornam verdades não ditas por Deus. Agora Deus levanta um remanescente para viver de modo diferente e agir de modo diferente, até em suas habitações. O lar do cristão precisa ser um pedacinho do céu. O lar cristão
precisa ser um pedacinho do céu na terra. Ou seja, o cristão vive a eternidade por antecedência. Ele não espera que a eternidade venha para ele em um ponto da história e do tempo. Ele vive o tempo e a eternidade no presente. Eu disse isso na mensagem passada, na mensagem anterior, na mensagem de ontem. Nós temos que viver bem o presente para ter um futuro com esperança. Jacó, suba para Betel, habita lá. Nós temos que viver o céu hoje, meu querido. O céu não vai vir para a gente amanhã se o céu não for uma realidade na minha vida hoje. Assista a minha série no canal Meu Andar com Deus. Eu tenho uma série de 12 sermões sobre Ele Vem, falando sobre o retorno de Jesus Cristo. E nas 12 mensagens eu afirmo que Jesus Cristo vem para mim, vem para você todos os dias. Deus não é um Deus ausente, Ele está aqui, Ele está conosco, Ele vem visitar você, Ele olha para a sua casa. Ele não está preocupado se você é uma pessoa bem higiênica, que a sua casa pode cair uma comida ali, você pode comer a comida porque a sua casa é impecável. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com a sua vida, porque ele sabe que na sua casa você tem colocado coisas que têm contaminado a sua alma. E aí a gente volta para 2 Pedro, capítulo 3, verso 17, onde Pedro diz, adverte a gente, cuidado para que você não decaia, para que você não desça de volta ao pecado, nem agora e nem no dia de Jesus Cristo. A salvação não é uma coisa do futuro, meu querido, a salvação é uma coisa do presente. Ou você é salvo hoje, ou você amanhã não estará salvo. Porque nós precisamos ser salvos todos os dias. Todos os dias eu preciso ser lavado e purificado no sangue de Jesus Cristo. E isso é o que significa habitar em Betel. É mudança. E não é só mudança geográfica, é mudança de visão, é mudança de paradigma. É mudança de comportamento. É mudança de atitudes. E saiba que nós somos transformados pela contemplação. Nós somos salvos, nós somos transformados por aquilo que a gente come, por aquilo que a gente bebe, por aquilo que a gente veste, por aquilo que a gente vê, ouve e lê. Lembra da musiquinha, né? Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Betel, Jacó, suba para Betel, habita ali. Porque quando você está na presença de Deus, meu querido, seus olhos são purificados, seu corpo é purificado, sua mente é purificada e seus relacionamentos são puros. Seus relacionamentos são puros. Infelizmente, o lar de muitos cristãos não é um pedacinho do céu, justamente por causa das coisas que acontecem na tua casa. Por isso Jacó disse, olha, joguem fora os deuses, purifiquem-se e mudem as vestes de vocês. E aí ele diz, levantemo-nos e vamos para Betel. E eu vou erguer um altar ali. Esse altar, meu querido, ele está em todos os textos da Bíblia. Começa lá com Abel. Abel trouxe uma oferta ao altar para Deus. E Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Caim também ofereceu um sacrifício a Deus no altar. Mas o sacrifício de Caim não estava pautado no propósito da salvação. Caim foi o primeiro a distorcer a Bíblia, a prostituir a verdade. Porque Deus pede cordeiro como símbolo daquele que viria para morrer pelo pecador. Caim traz frutas como símbolo de sacrifício pelo pecador. É lamentável quando a gente começa a distorcer a religião de Deus para que ela se agrade
a mim, para que ela se encaixe nos meus paradigmas, isso nunca vai acontecer, meu querido. Agora nós temos o altar aqui. Porque Deus pediu para Jacó erguer o altar. Lembra no capítulo 28, ele ergueu um altar ali, uma coluna. Agora ele ergue o altar. O altar está desfacelado. O altar está caído. E eu falei para você que a gente ia falar um pouquinho sobre 1 Reis, capítulo 18. Esse altar, meu querido, precisa estar edificado para a glória de Deus e ele precisa ser um altar vivo. A partir do versículo 36, diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se Elias, o profeta, e disse: ó Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Israel, né? Deus de Jacó, Deus de Isaac, fique hoje sabido que só tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu realizei todas estas coisas. E responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és Deus e que o Senhor fez todas estas coisas para que eles amoleçam o coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, a terra e ainda lambeu a água que estava ao redor do altar, que estava no rego ao redor do altar. O que vendo todo o povo caiu em terra, com o rosto em terra, ajoelhado, com o rosto em terra, dizendo: Jeová é Deus, Jeová é Deus, Deus é Jeová. Por que isso aconteceu, meu querido? Versículo 31. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel ou de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: em Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou Elias um altar ao nome do Senhor. A questão toda, meu querido, é que o altar, ele faz parte da vida cristã. O altar, inclusive, não é a igreja. Veja que aqui, Jacó, no capítulo 28, ele diz: esse altar que eu ergo ao Senhor, eu farei aqui, no lugar desse altar, uma casa ao Senhor, uma igreja. Na igreja, a igreja não é o altar em si, mas a igreja, ela abriga o altar. Porque o altar aqui, meu querido, é um lugar de sacrifício, um lugar de entrega, lugar de humilhação, lugar de arrependimento, lugar de transformação, purificação e santificação. Erguer o altar para Deus significa renovar a sua vida espiritual, física, emocional e social. Aqui sim é o reavivamento. A reforma deve levar ao reavivamento. E o reavivamento é consequência da reforma. Quando Jacó reforma a si mesmo, quando Jacó reforma a sua casa, ele sobe para Betel, junto com toda a sua casa, e ali ele habita, ali ele faz as mudanças necessárias para agradar a Deus. Isso é santificação. Santificação é pelas obras. As minhas obras devem demonstrar que eu estou salvo em Jesus Cristo. Obras é consequência da salvação.
E obras é a demonstração clara de que eu estou salvo em Cristo. Portanto, a santificação é pelas obras. O juízo de Deus é pelas obras. A salvação é pela fé. A salvação não é pelas obras, mas as obras demonstram a nossa salvação. E aqui nós temos o reavivamento, a verdadeira adoração. A família de Jacó agora é colocada diante do altar. Eles estão purificados, eles estão embranquecidos, eles estão santificados para se apresentar diante do altar. A oferta agora é santa. Por isso que a Bíblia tem 3 coisas que ela chama de santo. O sábado, que é a lei, né? A lei de Deus é chamada de, a lei é santa, não é? O sábado, não, vamos colocar só a lei, né? A lei que inclui o sábado, né? A lei, o pecador e o dízimo. Nada mais na Bíblia é chamado de santo, além da lei, do pecador e do dízimo. Por que só esses 3, Renival? Lógico que eu não estou falando da divindade, né? A divindade é santa, mas na Bíblia você vai encontrar a lei, o pecador e o dízimo são os únicos que são chamados de santo. Agora, a oferta, o dízimo é oferta, não é? O pecador é oferta e a lei justifica o santo. Ou seja, a lei não condena quem é santo. Vamos terminar o texto com Romanos capítulo 8. Eu sei que é difícil para você entender isso, meu querido. É difícil para você aceitar isso, porque muitas pessoas têm ensinado você de forma totalmente equivocada, dizendo que Deus mudou a lei. Então a lei não é pura, a lei não é santa, a lei não é eterna. Mas as 3 coisas que a Bíblia chama de santo, se a gente quiser colocar 4 aí, porque quiser separar o sábado da lei, mas eu não separo o sábado da lei, porque o sábado é o coração da lei, né? Então aqui diz que o pecador é santo, a lei é santa e o dízimo é santo. E aí Paulo, Romanos capítulo 8, verso 1 diz: e agora nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado, que foi morto no altar para me purificar, para purificar você. Isaías capítulo 53, versículos 11 e 12. Ele tirou teu pecado com a própria vida dele. Ele morreu porque a lei não pode ser mudada. Ele morreu porque a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, a lei é imutável, a lei é eterna como o próprio Deus é santo, é imutável, é eterno. Agora nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito Santo, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é justa, a lei de Deus é boa, e quem realiza a obra da santificação em nós, o Espírito Santo, quem purifica a gente do pecado, o sangue de Jesus Cristo, e quem me leva a Jesus Cristo, o Espírito Santo, porque ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 13, versículo 8 e versículo 13. Porque a lei do Espírito Santo e da vida em Jesus Cristo me livrou da lei da condenação ou da lei do pecado. Santificação é isso, meu querido. Reforma e reavivamento. Nós precisamos entender que reforma é mudança completa. E reavivamento é o resultado dessa mudança. Apocalipse, eu tenho que ler o último texto da Bíblia para a gente ler, para a gente encerrar essa mensagem. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Está escrito:
Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: temam a Deus e deem glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Reavivamento, meu querido, é isso aqui, ó. É você adorar verdadeiramente a Deus. É você temer a Deus e dar a glória a Deus. Reavivamento é resultado da reforma. O altar em Betel é resultado de uma reforma feita na vida de Jacó, feita na casa de Jacó, na igreja, para depois o altar ser de incenso puro e agradável diante de Deus. Apocalipse capítulo 4 fala que todos serão colocados diante do altar. Apocalipse capítulo 20, todos serão colocados diante do altar para serem julgados. Julgados pelas obras. Reavivamento é resultado da reforma. Não existe reforma sem reavivamento, mas não haverá reavivamento sem primeiro passar por uma reforma. Ninguém pode dizer que eu estou salvo, que eu tenho o Espírito Santo, se a sua vida não passar por um processo de mudança, de transformação, de santificação. Reavivamento é resultado da reforma. Leia o livro Santificação, em que Ellen White diz claramente: reavivamento é resultado da reforma. Quando Jacó ergue o altar em Betel, é porque a sua vida está reformada, transformada pelo Espírito Santo. Agora, não pense que você vai conseguir fazer reforma por você mesmo. Reforma é muito mais do que você deixar de comer alguma coisa ou deixar de vestir alguma coisa. Reforma é uma transformação completa no caráter, na personalidade. E aí, quando ele muda o meu coração, aí eu vou ver o resultado dessa reforma. Uma vida de perfeita obediência à vontade de Deus. Gênesis 35 é isso. Jacó nos dá o caminho para o reavivamento e a reforma. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus amoroso, paciente, mas o Senhor também é um Deus que vai purificar uma igreja, vai purificar um povo, zeloso de boas obras para levá-los para o céu. Dá-nos a alegria de participar desse teu aprisco, desse teu remanescente. Dá-nos esse novo coração e que o bom Espírito Santo nos leve a viver a reforma e o reavivamento em nossa vida antes que Jesus Cristo volte. Ou melhor, que Ele nos ajude a viver o céu hoje aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.